Distritos turísticos regionais, desafios para a metropolização. Uma semana após a realização do Fórum Brasileiro de Turismo Histórico e Cultural, agora nos cabe fazer os balanços dos desafios desse projeto. E um deles é unir a região metropolitana em torno das ideias lançadas no evento. Quer saber mais sobre isso? Então fica conosco. É só um minuto e eu aguardo você. Até já. Mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as semanas nos canais do Protagonismo Cidadão em parceria com o Jornal Diário do Litoral e os estúdios Tela VIP. Hoje no painel Agenda Turismo, para falar um pouquinho sobre os resultados do Fórum Brasileiro de Turismo Histórico e Cultural, repercutindo com dois dos participantes do nosso evento. Um deles é o ex-secretário de Cultura, ex-vereador, professor Fábio Nunes. Professor Fabião, seja bem-vindo, professor Fabião. É uma honra estar aqui prestigiando você. A gente tem uma amizade muito longa, né? Desses anos aqui de Santos e região, não dá mais para separar. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Que bom que você falou isso, né, Fabião? Porque você falou na Câmara uma vez que na política a gente tem poucos amigos e mais companheiros. Você chamar de amigo, eu realmente... É verdade, mas acho que as pessoas vão corroborar o que eu falo. A construção de uma amizade, ela é muito maior do que um flerte inicial. Com as conveniências, né? Eu acho que eu tenho bons amigos, olho para trás e vejo que soube construir essa amizade, você é um amigo. E antes de ele se apresentar, também posso falar que esse outro sujeito que está aqui, quando a gente... Fabrício Lopes, apresenta ele então, Fabião, Fabrício Lopes. Com vocês, Fabrício Lopes, o maior agitador cultural da juventude do PSB do Brasil. Hoje, numa missão fantástica, como secretário de turismo da cidade, onde é a primeira aula da minha vida, a cidade de Cubatão. Lá, seja bem-vindo, Fabrício. De Moura. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Fabião, aí pela apresentação. E obrigado você, telespectador, que está conosco aí para assistir o nosso debate aqui sobre os distritos turísticos e outros temas. E agradecer pelo convite, pela deferência, responsabilidade muito grande, né? Vocês sempre me amparando, os ensinamentos que vocês me trazem. E eu pretendo sempre honrar aí essa credibilidade que vocês têm depositado ao longo da minha trajetória e honrar aí em trabalho, em muitas ações do poder público e no privado também. Se acomoda na cadeira que hoje o programa vai ser bastante interessante e agradável, porque os camaradas que estão aqui, camaradas, companheiros, o que vocês preferem? Cúmplices. Irmãos, amigos. Cúmplices. Entendem muito aí do assunto. Fabião, você que tem muita experiência nesse assunto, você nos deu a honra de ir no fórum, participou lá conosco. Você foi um participante ativo, não foi um mero palestrante ou debatedor, você já participou do lançamento na OAB. E a gente está repercutindo, estamos fazendo vários programas para fazer essa análise, né, do que aconteceu lá. E o tema hoje é os desafios da metropolização. A gente tem essa dificuldade de unir a região para temas comuns, temas metropolitanos, né? Primeiro eu queria a tua análise, assim, bem de contexto. Você que está na política há muitos anos, por que a gente tem tanta dificuldade para tratar da metropolização de assuntos como esse que nós discutimos lá no fórum? Olha, em cima da tua Ou pergunta... a gente não tem dificuldade? Não, é interessante. Não tem dificuldade, sim. Se eu falar que não tem dificuldade, eu não vou estar sendo verdadeiro como sou. Primeiro falar em relação ao Fabrício, que
a melhor coisa que existe para o mestre, para um professor, né? Para alguém que contribuiu de alguma maneira com a formação de um pupilo, é quando o seu pupilo supera o mestre. Então, ou seja, supera, que eu digo, atinge outros rincões, outros locais, né, de trabalho, de ação. Isso é a sensação que eu tenho com o Fabrício em relação ao PSB. Nós somos filiados no mesmo partido desde sempre. Ele é a única filiação da vida dele, eu também a única minha. Então nós temos uma visão do funcionamento e do papel do Estado que não cabe hoje, não é a pauta do momento de hoje. Mas eu vou fazer uma análise condominial. Uma análise pode ser condominial porque, para quem mora num prédio, acho que vai entender melhor, mas quem mora numa comunidade, quem tem vizinhos. Então, quando você tem vizinhos, eu sempre gosto muito daquela metáfora de você bater na porta do vizinho e pedir a xícara de açúcar. Puxa, estou fazendo um bolo, eram 4 xícaras de açúcar, não sei se tem bolo com tanto açúcar assim. Eu faço pela metade, eu uso a metade da receita. Eu só tinha 3, você pode me emprestar uma? Pô, que legal. Isso é uma coisa antiga, talvez os jovens nem conheçam essa história. Mas hoje, se falta alguma coisa, a pessoa pega o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, vai a pé, ela vai numa loja de conveniência comprar. Ela não vai bater no vizinho. Ou seja, o que a gente acreditou que fosse aumentar a proximidade, infelizmente, em alguns aspectos, alguns exemplos, diminuiu. Em contrapartida, o mundo digital criou novas conexões que não dá para pensar o mundo contemporâneo sem o digital. Tá? Então, eu estou falando isso porque para a gente estabelecer o seguinte: como é que a gente valoriza o território que a gente vive? Vamos falar, para a gente não ir muito longe, vamos falar particularmente desses 160 quilômetros de costa do litoral de São Paulo, até Peruíbe e até Bertioga. Tá? As 9 cidades: Peruíbe, Itaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga. Todo mundo visualizou? A primeira coisa é você valorizar o que você tem. Eu escolho uma maneira de valorizar esse território falando 2 coisas que eu vou começar o programa aqui para provocar vocês e a gente começar a entender qual é a minha visão sobre os distritos turísticos. O que nos une nesse território? Nos une o fato de a gente ter 4 ferramentas de educação ambiental, 4 ferramentas que foram propostas de governo, criadas, pautadas pelos ambientalistas históricos do Brasil. Entre eles, vou citar o Ernesto Zuarghi. O Ernesto Zuarghi, cidadão que nasceu em Itaém, morador de Itaém, foi vereador de Itaém, ele foi a grande referência de ambientalistas como eu dos anos 70, que começamos a luta ambiental nos anos 70. Por quê? O Zuarghi e a sua luta, depois veio o Fábio Feldman, o Werner Zulauf, toda essa galera que brigou contra a instalação, escuta o que eu vou falar, poucas pessoas sabem disso, da instalação de uma segunda usina nuclear entre o quê? Entre São Paulo e o Paraná. O primeiro projeto de usina nuclear estratégico criado no governo militar é entre São Paulo e o Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, a usina nuclear. Não sei se você sabe dessa história. Existia um projeto de ter uma usina nuclear, adivinha onde? Adivinha? Na Jureia. Na Jureia. Então, aliás, existia um projeto de instalação de uma usina nuclear no Brasil, que tem ainda até hoje, graças a Deus, a matriz energética mais limpa que existe, óbvio, com alguns danos de questão de barragens, povos indígenas, ou seja, que são as lagoas de água que geram uma energia potencial e depois cinética passando pelas turbinas, mas a energia hidrelétrica, que é uma energia limpíssima. Então, assim, é muito interessante a gente falar isso, porque, do ponto de vista ambiental, eu vou citar os 4 exemplos. Olhando para a praia de Santos, você tem a APRA Litoral Centro, uma área de preservação ambiental oceânica, com recorte para a entrada do Porto de Santos, com todo esse mosaico, com essa área gigantesca de preservação de oceanos. Nós estamos na década dos oceanos, importante. Olhando para trás, nós temos o Parque Estadual da Serra do Mar, que o Fabrício vai falar bastante hoje no programa, para a gente falar sobre o distrito com São Bernardo, com Santos, né? Até vou dar uma provocada e vou ajudar o Fabrício para a gente fazer o cidadão que está nos vendo pensar. Do outro lado, a gente tem, entre Bertioga e São Sebastião, a gente tem o Parque do Itaguaré, Parque da Restinga de Itaguaré, de 5 quilômetros de costa, onde tem até um projeto, fazer uma homenagem ao Bruno Covas, de suspender a Rio Santos para que os animais
passassem, fizesse o passa-bicho, como a gente passa, o passa-fauna, para eles acessarem a praia, vindo do Jundu, da Restinga, da Mata Atlântica, para conectar com o mar. Só para você ter coisas para entender. E do outro lado, o último eu deixei, o maior hotspot de biodiversidade da Mata Atlântica do Brasil, que é o mosaico da Estação Ecológica da Jureia. São 6 unidades de conservação, e eu posso falar, porque eu já estive nesse lugar que eu vou comparar, já estive na Amazônia algumas vezes, e posso falar que a exuberância do passeio, do turismo na Mata Atlântica, na Jureia, é mais impactante na pessoa do que na Amazônia, com todo respeito àqueles rios que são mares, as RDS, Anavilhanas, que é um dos lugares mais bonitos do mundo. Claro, a gente não tem que ficar comparando. Lá existe, e a gente pode ter a Jureia como um ativo turístico, ambiental, de uma dimensão gigantesca. A 130 quilômetros de São Paulo, a 107 quilômetros da cidade de Polo de Santos, a poucos quilômetros de Curitiba, passagem entre São Paulo e Curitiba, a Jureia tem sim um potencial fantástico. Estou falando porque, até com a possibilidade de se instalar um telescópio, porque lá é um vazio demográfico e o céu ele é muito mais perceptível, a condição de contraste de luminosidade é muito melhor para observação de astros solares, tanto é que existe até uma lenda de que os ETs escolheram o Peruíbe para se conectar com os seres humanos, alguns acham isso jocoso, eu acho charmoso, está dentro das skills e competências de uma área turística. Então, assim, isso eu estou te falando do ponto de vista ambiental. E com todas as dificuldades, que parecem dificuldades, mas são também grandes potências, que é a questão do porto. O fato de você ter um porto de 200 anos, ele gera muito emprego, oportunidade de trabalho, só que ele tem uma contrapartida de desgaste das ruas, das vias públicas, de contaminação estuarina, de submoradias nas palafitas, das moradias subnormais, ou seja, a contrapartida do porto, ela é hoje quantificável, mas acho que ela pode ser muito maior. Ou seja, não é provocar a indústria de uma maneira, vocês estão dando pouco, vocês estão contribuindo pouco para a sociedade, mas acho que falta também essa integração do dinheiro, do giro da indústria portuária, para a gente resolver esses calcanhares de Aquiles, essa centopeia chamada região da Baixada Santista. E para finalizar, de verdade chamar esse território, esses 160 quilômetros de costa, da forma que eu mais gosto de falar, que ele é meio Uruguai. O Uruguai tem 3 milhões e 500 habitantes, a Baixada Santista tem 1 milhão e 800 mil habitantes. E um dos meus sonhos, já que a gente está falando de era tecnológica, imagina que a Agência Metropolitana, criasse um portal, Agência Metropolitana da Baixada Santista. Já existe, foi criada em 94, não, 95. Acho que a segunda do Brasil, a segunda do estado de São Paulo, a primeira, se não me engano, é Campinas, região de Campinas, e a segunda é a Baixada, ou vice-versa, tem que checar essa informação. A primeira, criada como lei é a primeira. Criada como lei é a primeira, depois Campinas passou e depois a gente está meio igual. E por que eu estou falando isso? E tem a ver com a área tecnológica. Eu acho que a gente está numa era de autodeclaração. O que é autodeclaração? Vocês já viram que hoje tem uma forma de você votar em projetos dentro do orçamento participativo? Você se cadastra através do seu e-mail e você escolhe, minha filha anda de patins, eu quero que a escola de patinação aqui de Santos, apoiada pela prefeitura, receba R$200 mil por ano para melhorar o nível técnico, trazer patinadoras para fazer residência cultural e esportiva, artística. Então, ou seja, quando você define em orçamento participativo a legitimidade do teu governo, além de facilitar o governante, que ele tem que fazer escolhas, que governar bem é fazer escolhas, né? Você tem um envolvimento da sociedade no desenvolvimento da cidade. E por que eu estou falando isso? Imagina que a gente lança um portal onde esses 1 milhão e 800 mil habitantes, eles se autodeclaram. Eu sou o Fabião, eu moro no Centro Histórico de Santos, ali na Praça Rui Barbosa, eu tenho uma hérnia de disco T5, estou com sobrepeso, gosto de andar de bicicleta, queria que tivesse bilhete único do VLT com transporte aquaviário e transporte rodoviário. Eu acho que a gente precisa ter menos carro na rua, tendo mais transporte. Os estacionamentos de carro das cidades não aceitam bicicleta. Eu não consigo pagar minha bicicleta de jeito seguro, eu quero até pagar. Ou seja,
Eu estou brincando com vocês, falando aqui, fazendo um brainstorm, para falar que é possível hoje você ter uma escuta qualificada desse cidadão. Ele tem que lutar pelo que ele quer. E o político diferenciado vai ser esse. É o cara que vai ter escuta da sociedade e vai pautar em cima dessa participação cidadã. Não sei se eu abrir assim dentro de um leque de coisas que são meio campo do sonho, campo da possibilidade com a tecnologia. Fabrício, o Fabião falou agora, acho que ele deu o olhar de que o político talvez, que a pergunta central foi se realmente tem dificuldade, qual é a visão que ele tem sobre a dificuldade de atuar como região metropolitana, né? Então, acho que o Fabião colocou para nós que o político que enxergar essa participação mais direta do cidadão, talvez consiga também ultrapassar as fronteiras para fazer, porque esse cidadão que trabalha no Guarujá, mora em Santos, estuda em São Vicente, ou ao contrário, mora em São Vicente, estuda em Santos, trabalha no Guarujá. Mora na Praia Grande. Então ele é um cidadão metropolitano que está andando, né, pela região inteira, né? Ele falou muito do patrimônio também. Na minha visão, tudo que ele falou é o patrimônio da região, mas que para virar um ativo precisa ser colocado dentro de uma cadeia de produção. Preciso da visão mais empresarial da coisa, porque é ela que vai gerar atividade econômica. Senão aquele patrimônio ele pode até ser até um passivo, gerar custo para o Estado, para a sociedade, porque você não consegue colocar isso em atividade. Você vê, qual é a tua análise nessa questão que eu estou te colocando, da dificuldade que o Fabião colocou, políticos que talvez não enxerguem essa necessidade de sair um pouco da caixa e entender o que o cidadão pensa, que ele é metropolitano, não adianta ele olhar só para a cidade dele, porque o eleitor que coloca ele no poder, ele está transitando pelas cidades e, ao mesmo tempo, a dificuldade que muitos políticos têm também de compreender que essa riqueza é hoje ainda, a maioria das vezes, um patrimônio, mas não um ativo. Como é que você enxerga isso? Você concorda com essa análise? Você acha que o que eu estou te falando faz sentido ou não? Como é que você está enxergando esse cenário? Bom, Sérgio, faz todo sentido, né? A gente vive isso na pele todos os dias, né, Fábio? Porque eu, jovem, nascido em Cubatão, quantas vezes na minha vida tive que buscar serviços em Santos, São Vicente, Praia Grande e nas outras cidades da região. Tanto oportunidade de estudo como oportunidade de trabalho. Então, isso mostrou para nós diversas coisas que hoje, na função que eu ocupo, a gente tenta trabalhar um pouco mais, inclusive, essas minúcias de como mitigar um pouco do que foi construído ao longo do tempo da nossa região. Eu tenho aprendido uma coisa todos os dias. A nossa região, ela sempre teve, não achei outro termo para chamar, a não ser de provedores, que é o polo industrial, o porto, a praia e o poder público. Na minha visão, essas foram sempre as nossas principais cadeias econômicas. E nesse sentido, isso fez com que nós tivéssemos uma discrepância entre algumas cidades, fosse tanto do ponto de vista do investimento financeiro gerado pelos recursos, fossem eles do polo industrial, do porto, da praia ou do poder público. E isso criou diferenças de que você sai de uma cidade, às vezes Cubatão durante muito tempo teve uma situação econômica muito boa, aparentemente a gente acha que isso perdura até hoje, e a cidade, quando a gente olha o orçamento dela, com a perca, com a queda industrial que o Brasil tem passado nos últimos anos, o orçamento não evoluiu comparativamente a outras cidades, né? Então, a gente tem a leve sensação de que o orçamento da cidade hoje é um orçamento bom, quando na verdade ele é um orçamento atrasado há anos e anos no passado. Então, a capacidade de investimento do município reduziu muito. Paralelamente, a gente tem outras cidades que ao longo do tempo, por influência política, por terem deputados, por terem autoridades que se preocuparam em trabalhar a questão urbanística da cidade, você tem cidade com 100% de água e esgoto. Eu vivo, por exemplo, numa cidade que metade da cidade é região de periferia, as pessoas vivendo pendurada no morro ou então em cima do manguezal. Hoje tem um desafio do prefeito Ademar Oliveira, que é tentar, em pelo menos 10 anos, zerar o déficit habitacional na cidade, né? Quem puder acompanhar vai ver que nós estamos tentando rasgar a Vila Esperança, numa perimetral de 9 quilômetros, para mitigar os danos daquela região, urbanizar, e logo em seguida, já está aprovado, a obra deve começar logo em breve, vai urbanizar também a Vila dos Pescadores.
São desafios que, assim, isso interfere no nosso sentimento, né? A gente fala muito nessa questão da metropolização, mas a pessoa sente diferença quando ela passa de uma cidade para outra. Eu acredito que o primeiro desafio nosso, e aí eu que estou hoje dentro do poder público também tenho essa missão, que faço parte da política, tenho essa missão, de trazer para a mesa que nós precisamos criar um novo pacto. E dentro desse novo pacto, nós precisamos nos olhar enquanto iguais. Mas, como é que nós fazemos? Qual é o desafio que nós temos de nos olharmos enquanto iguais, sabendo que existe uma diferença grotesca das cidades da região, da gente olhar uma cidade que nós falamos aqui, com natureza exuberante, com a Jurek e tudo mais, que quando nós olhamos a faixa de renda dessas pessoas, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá são provas disso, a média de renda dessas pessoas é R$ 1.200, entendeu? Então nós temos cidades empobrecidas, vivendo basicamente do contra-cheque do poder público, vivendo basicamente dos períodos de verão, dos grandes feriados, se a gente não consegue transformar o ativo turístico, o ativo ecológico em renda para essas pessoas. A gente tem um turismo que muitas vezes chega a ser predatório, que as pessoas vêm, gastam pouco dinheiro, deixam muita sujeira, ocupam as nossas cidades. Como que a gente qualifica isso, né? A gente entrou num ciclo que a gente não pode perder esse turista, porque ele é essencial para a nossa economia. Por outro lado, também a gente não consegue investimentos robustos de parte do governo do estado e do governo federal para que a gente realmente efetive essa questão de ter um distrito turístico. O empresariado, muitas vezes, não se sente estimulado em investir na região, porque não enxerga possibilidades reais. Eu vivo isso na pele todos os dias, quando eu falo que Cubatão é uma cidade turística. E por conta de uma marca negativa do passado, muita gente, eu passo horas e horas para explicar, né, que hoje a cidade é símbolo da ecologia, exemplo mundial de recuperação ambiental, recebe muitos turistas, só o Parque Caminhos do Mar recebe mais de 2.000 visitantes por semana. Né? O Parque Caminhos do Mar, que é o caminho onde Dom Pedro passou. É muito lá, é nada. Horas antes de proclamar a independência do Brasil. Estou dando essa pequena pílula, né, para não me estender muito, mas assim, eu acho que nós temos aí, primeiro, uma questão de sentimento. Por quê? Porque nós, em primeiro lugar, precisamos começar a entender e defender. Nós, autoridades políticas, secretários de turismo, prefeitos, temos uma responsabilidade grande com relação a isso, né? O segundo ponto é a nossa população entender que ela é parte de um todo. Mas elas também, eu aí como cidadão, ela só vai entender que ela é parte de um todo quando ela sentir efetivamente que quando ela transiciona de uma cidade para outra, ela consegue ter acesso aos mesmos serviços, que ela consegue ter a mesma qualidade de transporte, que ela consegue ter saneamento, ter água, ter dignidade. Então aí essas pessoas realmente vão se conectar de forma metropolitana e vão defender a região como um todo. Fabião, eu queria ir para o campo mais da prática, e até porque a gente tirou algumas propostas, e uma delas, eu estava aqui rememorando aqui algumas coisas que nós falamos, no fórum indicando e apoiando, depois se a produção puder colocar aí algumas imagens sobre o painel que vocês participaram, foi o painel 3, é isso? Do Calfá. O Calfá do Paju. Não, o Calfá foi o 4. Com o Meschini. É o mesmo painel que a gente fez o programa da semana passada com o Meschini também e com o Alessandro Lopes. Mas uma das propostas tiradas é que o fórum possa apoiar a criação de polos tecnológicos de turismo histórico, cultural, ou seja, distritos que não só são territórios demarcados, mas que tem dentro desses territórios pessoas, instituições, organizações, empresas que dominem essa tecnologia de como transformar esse patrimônio. Eu estou me atendo a esse detalhe. O patrimônio necessariamente não é um ativo, se ele não estiver encadeado num processo de produção, se não houver uma inteligência que opere ele. Então você tem um imóvel imenso, mas ele não é alugado, ele não é usado, ele não gera renda, então ele vai se deteriorar, ou porque você não mantém, ou porque ele vai gerar um passivo de IPTU e outras despesas que ele vai te dar, se você não coloca esse imóvel para gerar receita e pagar as eventuais despesas que ele tenha. Muito do que nós temos dentro desse território
que é um patrimônio, hoje gera despesa e não gera riqueza para as pessoas. E eu acredito isso muito à nossa ignorância, à nossa falta de capacidade de criarmos, extrairmos riqueza de maneira equilibrada. Eu queria um comentário prático teu, qual o potencial que você vê numa proposta como essa, a criação de polos tecnológicos, onde as pessoas, compartilhando o seu conhecimento, elas podem não só gerar riqueza para o distrito que ela está instalada, mas dialogar com o intercâmbio de diversos polos nacionais, de outras regiões. Pegar Ouro Preto, veio gente de Minas Gerais, aí da região de Ouro Preto, como é que vocês trocam informações, como é que isso na prática pode gerar essa riqueza que a gente espera? Olha, eu vou te fazer uma provocação porque você usou um termo que me parece, como é que fala, não antiquado, mas assim, que hoje já não, acho que não representa mais a resposta para esse desafio que você mesmo propôs. Porque durante muitos anos, eu acho que eu era estudante, ainda a gente criava o polo oceanográfico de Rio Grande, o polo industrial, ou seja, o polo é quando o nome em inglês hoje, que é chamado cluster, né? Vocês já ouviram essa palavra? Não sei se as pessoas estão nos ouvindo. O cluster é um local que, para mim, me parece mais do que um polo. Onde as instituições, empresas, elas dialogam e você tem vários produtos criados nesse cluster, com redução de impacto ambiental, com redução de custo de energia, ou seja, por isso que tem um cluster, né? De você juntar pessoas em torno de um processo de criação. O Vale do Silício. Exatamente. Eu lembro que num determinado momento, acho que dos anos 80, quando eu comecei a trabalhar em Cubatão, a primeira aula que eu dei aula em Cubatão, eles queriam, por exemplo, as chapas brancas da COSIPA, que chama assim, elas vão para Manaus para se tornar eletrodomésticos. Né? Isso existe ainda, eu não sei também, ou seja, esse aço, então assim, as pessoas podem corrigir. Então assim, eu creio que essa política dos polos, ela já aconteceu, ela já existiu. Hoje... A tendência é outra. Eu acho que a tendência é outra, eu não sei, é a minha sensação. É a minha sensação porque você pode estar... Hoje, olha a coincidência, eu fiz 4 hangouts. A economia, eu cheguei aí para Brasília, quando não existia o mundo digital, para pegar uma assinatura. Eu peguei um avião, fui para Brasília, falei lá 20 minutos com o ministro, peguei uma assinatura e voltei para Santos. Ou seja, hoje isso, graças a Deus, isso não existe. Ou seja, então a gente está hoje num momento muito mais ágil. E as pessoas, elas estão querendo, entre aspas, ensinar essa agilidade. Eu canso de receber, hoje uma das redes que eu mais uso do mundo digital é o Instagram, que me parece amigável, muito amigável, e é conectado com o Face. Então, ou seja, como que o Face e o Instagram estão juntos na minha rede, eu recebo muitos inputs, né? muitas demandas, perguntas, que as pessoas... Hoje, às vezes, eu não consigo dar conta. Hoje foi um dia desse, eu falei, ainda bem que eu tive essa pausa para vir aqui conversar com vocês. Então, assim, eu não sei se a questão é polarizar ou despolarizar. Ou seja, em vez de transformar no polo, a gente ter todas essas inteligências conectadas como se fosse um frame, uma rede de inteligência, que não existe mais distância para a tecnologia, para você compartilhar. A gente poderia fazer um link ao vivo com alguém agora no Uruguai, quando eu citei o Uruguai, ela contribuindo e a opinião dela vai ser agregada à nossa e vai estar como junto na resultante do que a gente vai criar. Então, agora, o que eu queria falar com você em relação à questão do ativo turístico, e eu citei esses 2 exemplos que vou repetir aqui no programa. Primeiro, a questão dos dados. Tá? A questão dos dados que os municípios, os gestores dos territórios turísticos têm. Quais são? Como é que é o perfil? Lembra que eu falei a história do pedágio? Várias pessoas citaram isso. Quando uma pessoa passa ali pelo pedágio barato nosso de R$ 30,20, né? Aquela pessoa, ela está ali na Imigrantes, é um funil, né? É um funil para cobrar. Né? Ela passa por ali, paguei. Para onde ela vai? Para Peruíbe, para Guarujá, para Bertioga, para o Litoral Norte, né? Para Santos, Cubatão. Então, a gente não tem ainda um sistema de tabular isso, de saber para onde a pessoa vai. E é isso que eu falo que a tecnologia entra. Porque a partir do momento que o cara passou no pedágio, ele fala, o meu destino principal é Santos, eu vou falar, poxa, passou 1.700.000 vieram para Santos, 18 mil vieram para Cubatão, 30, sabe assim? Eu cito assim porque para você ter percepção dessa dimensão, desse dinheiro, do giro econômico, me parece que você tem que ter dados. E esses dados a gente tem as fundações,
né? Várias fundações que hoje fazem isso. Mas essa é a questão essencial que É, eu não, queria. não, Então, eu eu quero recortar para você poder completar o que você quer dizer. Porque é o seguinte, depois a parte do imaginário. O que nós estamos falando, na verdade, eu acho que é a mesma coisa, mas em ângulos diferentes. Porque, Sim. veja, o polo, ele é um cluster de conhecimento, que as pessoas estão ali, mas na verdade é porque territorialmente você tem uma área de destino. Então, por exemplo, você tem aqui uma Jureia, se você tem aqui patrimônio material para ser visitado, e pessoas que vêm para esse lugar, para esse funil que você falou. A Jureia é um polo. Sim. Então, esses lugares, ele tem um destino presencial, Sim. só que ao mesmo tempo você precisa conectar com outras regiões, e isso está na proposta, uma rede nacional de diversos polos turísticos, históricos, culturais, mas que para que eles sejam potencializados é preciso haver uma rede de troca de conhecimento. E isso é uma das propostas. Então, a provocação, eu acho que você não falou nada na contramão. Exato. Talvez seja um olhar complementar em que aquele território geográfico ele entre em contato usando a tecnologia para que uma rede de conhecimento nacional potencialize todos eles. Você melhorou. Eu vejo ainda. Eu vou fechar, é bem rápido, eu vou fechar aqui e vou passar para vocês. E a outra questão é a questão do destino. Como nasce, como é que se torna um destino? Ou seja, alguém sai de casa falando, eu vou conhecer a Bolsa do Café? Talvez alguma pessoa que seja do universo do café, esteja lá em Minas Gerais, que produz café, a família produz café, e fala, puxa, tem uma história, tem um prédio fantástico que é o Museu do Café que eu quero conhecer. Vou vir de Minas Gerais conhecer Santos. Então, esses destinos, né? Eu ia fazer uma brincadeira com vocês, imediatamente vocês respondam de sopetão. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma viagem dos sonhos hoje, para onde você iria? Eu tenho a minha resposta. E vou justificar. Eu já fiz. Não importa de dinheiro, não importa de dinheiro. Você já fez, então fala que você fez. Eu fui para Machu Picchu. Fui para Machu Picchu, também já fui. Fui com meu pai, em 95, onde a gente troca figurinha. Você iria para onde, França? Não, eu tenho vontade de visitar vinhas, produtores de vinho. Gosto. Fantástico. Já começa por Jarinu, que eu fiquei muito bom, bonito e barato. Então, e eu tenho um sonho que eu não fui. Vou falar onde é o meu sonho. Que eu não fui. Fabiano, onde você quer ir? Eu quero ir para Nova Zelândia. Aí vocês vão me perguntar, faz o óbvio, por que ele fala? Por quê? Por que, Fabiano, você quer ir para Nova Zelândia? Vocês esqueceram que eu sou biólogo? A Nova Zelândia, ela é um istmo de terra, um pedaço de terra que tem áreas congeladas, deserto e floresta. E a evolução que o Darwin trouxe à tona mostrou que onde existem essas transições de biomas, você tem uma pressão ambiental, você tem um ambiente diferente que gerou essas espécies que só tem lá. Que só tem na Austrália, que só tem na Ásia, que só tem no Brasil. Então, assim, a minha viagem dos sonhos é uma viagem que junta toda a minha bagagem cultural, de vivência como professor, como biólogo, como estudioso da biologia, da ecologia, com uma vontade de sair da minha normalidade, da minha normose. Eu vou pautar essa palavra aqui com vocês, o que é a normose, que é a doença da normalidade, que são as pessoas que a gente quer. Que são as pessoas que elas não participam da economia do turismo porque estão à margem desse potencial turístico. Aí entra um grande desafio, que é transformar o turismo numa ferramenta democratizante de conhecimento do território. Que dá um outro cenário, dá um outro seminário sobre isso. Vamos lá, Fabrício. Eu estou tomando muito tempo aqui. É que você, na verdade, a contramão da tua resposta, que você veio, eu propus uma resposta do campo prático, você trouxe uma resposta do campo filosófico, que é válida também. É prático, prático ir para Nova Zelândia. Veja só, eu acho que nessa questão, se é polo, se é hub, se é cluster, é uma questão secundária, né? Por quê? O fato é, historicamente, nós estamos numa região privilegiada, né? Aqui nós temos, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ecológico, nós temos todas essas possibilidades que nós podemos trabalhar. Então, naturalmente, o nome que vai se dar é indiferente, né? Comparativamente com outras regiões do Brasil, né, tem região que você vai ter o histórico e o ecológico, outra você vai ter o desenvolvimentista e o cultural. Nós temos praticamente todos os tipos de turismo possíveis na nossa região. Praticamente falta nevar. Até porque o Brasil, a história toda, né, dos 5 séculos de história brasileira... Exato. Aqui, né? Então isso traz para nós uma responsabilidade. Nós, enquanto região, precisamos, em primeiro lugar, nos apropriar disto.
Nós precisamos estar apropriados. Não é o Fabrício que é secretário, não é o Fábio que é professor, não é o Sérgio que é um apresentador. Não. Nós, enquanto população, esses assuntos estarem na nossa pauta cotidiana. Assim como o castelo de Buckingham está no cotidiano do inglês. Assim como o Machu Picchu está no cotidiano do peruano. Assim como o Cristo Redentor está no cotidiano do carioca. Ou seja, se alguém perguntar para um carioca onde fica o Cristo Redentor, ele vai apontar, fica ali. Se perguntar para muita gente aqui da Baixada onde fica o engenho dos Erasmos, né, quem é o Erasmo? Erasmo Carlos. Sabe? É se apropriar um pouco mais dessa história. E isso passa pela educação, isso passa por nós, secretários de turismo, isso passa pela iniciativa privada, isso passa por uma série de questões. Nós precisamos nos apropriar. É o cidadão parar num posto de gasolina e perguntar, o que tem para fazer aqui? Eu entendo quando você fala de saber para onde ele vai, né? Eu acho que essa também seria uma preocupação secundária minha, né? Eu me preocuparia saber o que ele tem para fazer. Não, nós estamos ofertando para ele, oportunidades de fazer algo, ou nós estamos oportunizando para ele somente a possibilidade de ir à praia, que é o que nós temos em maior abundância aqui na região. Fala-se muito da Disney, né, Fabrício, por exemplo, e eu acho que a gente pegar esse benchmark aí, pegar uma referência com a Disney, que é um complexo gigantesco, ninguém nunca foi na Disney vai saber dizer exatamente o que tem lá dentro. Vou falar do Mickey, do castelo, mas ele vai precisar ir lá para conhecer. Mas isso tem uma marca muito forte e todo mundo sabe que aquilo tem a ver com turismo de experiência. Então, indo ao encontro que você falou, eu acho que a gente também tem que compreender que a gente precisa ter uma marca forte, né? Que as pessoas vão ter experiências na região. Essa articulação, essa integração, esse processo de gestão integrada tem que estar muito forte. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado do fórum, e quem não assistiu, quem não foi até a Associação Comercial, os programas estão disponíveis no YouTube, nesse canal aqui que você assiste o programa, está lá, menos o painel justamente que fala de experiência, que é na Bolsa, que é no Museu do Café, mas eu fiquei muito satisfeito porque o que eu senti foi essa sinergia entre diversos setores. Eu fiz um outro programa antes desse, aqui na semana passada, o Empresários da Construção Civil, e eu percebi o entusiasmo deles de que é possível unir vários conhecimentos, né, vários skills, que é a palavra da moda, para fazer com que esses processos saiam do papel. Eu fazia tempo que eu não participava de um evento, organizava um evento, que eu visse um resultado tão positivo nesse aspecto. Então eu queria que você completasse, mas também citando essa questão, né, a gente, para ir para a área prática, a gente precisa também compreender que nós precisamos de uma marca forte, um place brand forte, né? Forte. Isso tem que estar gravado na alma das pessoas que estão aqui. A gente já vai entrar para o final do debate, que é o distrito em si, que eu também... Place brand é algo que eu tenho falado muito, né? Porque a gente tem o hábito, né, de olhar uma logomarca e falar, nossa, que legal. Às vezes ela diz algo para nós, mas ela precisa dizer algo para o todo. Tem alguns processos de pricing brand, o Litoral Norte, inclusive, está fazendo agora. Todo o Litoral Norte está construindo coletivamente um processo de pricing brand, né? Quero até conhecer melhor. Campos do Jordão fez recentemente. Mas eu acho que tem dois processos de pricing brand que me motivam muito. Um deles é de Eindhoven, na Holanda, né? Quando a gente vê a marca final de Eindhoven, são 3 riscos, entendeu? Geometricamente posicionados. Para algumas pessoas, pode não representar muita coisa, mas aí que está. Aquilo foi uma construção não somente de uma marca publicitária. Aquilo é uma marca de alguns sentimentos, desde a cor, do formato, do número de listras. A Eindhoven é uma cidade industrial, então por isso que as marcas parecem o teto das indústrias. A cidade ela é uma cidade do design, e o design hoje mais moderno, ele é mais retilíneo, e tantas outras coisas. Por último, que foi o que mais me impressionou, é o seguinte, lá é a sede da Philips. Então, os 3 riscos são exatamente a principal fábrica que a cidade teve durante muitos anos, que era a Philips, que era a onda senoidal, que aparecia na marca antiga da Philips, na marca da lâmpada. Ou seja, são coisas que muitas vezes estão no nosso cotidiano, porque, queira ou não, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão. Não tem como não acordar
de manhã, botar a cara na janela e não ver o risco da Henry-Borden? Não tem. Você vai ver, pode parecer uma coisa absolutamente normal, mas o nosso subconsciente está captando isso o tempo inteiro. A serra é algo que está no entorno de nós, os manguezais estão no entorno de nós, a praia está no entorno de nós. Para algumas pessoas, isso está tão presente na vida delas que elas não veem mais diferença nisso. A gente tem que chamar as pessoas para esses detalhes. Eu quero que você fale, a gente já estamos indo para o final aí. Essa logomarca do Protagonismo Cidadão, que você sempre cita aí, você diz que gosta, ela tem essa representação que o Fabrício falou agora, porque isso aqui é uma folhinha, muita gente não... isso aqui é um fractal, o que é isso aí? Isso aqui é a sombra, não. Isso aqui é uma folhinha, a parte de cima seria a folha já que representa a cidade, ela estaria uma folha de outono, e aqui a folha verde, e a parte verde ela representa a cidade na unidade, que é a folha, e a unidade no todo, que é a cidade, e o equilíbrio entre os dois, né, no processo cíclico. Né? E o cidadão, o protagonista, ele tem que ter, ao nosso ver, essa compreensão, que ele está na unidade, ele é a unidade, a cidade dele representa o coletivo, então esse coletivo e unidade, eles interagem o tempo inteiro e eles têm que buscar o equilíbrio, né? É esse equilíbrio entre modernidade, entre o processo de evolução da tecnologia, né, da produção, com o meio ambiente. Então, o que a gente busca aqui, o protagonismo cidadão, ela é essa fração menor, essa é a unidade, né, o microcosmo humano convivendo nisso tudo aí. Certo. E esse processo que o Fabrício falou agora, a marca, mas o Place Brand não é um logotipo. Isso aqui é um logotipo, mas para nós, ele tem que expressar a concepção do que nós estamos buscando. Todo mundo. E aí, Fabião, só para completar, para não ficar tomando o teu tempo, Não, eu lembrei de uma história que eu vou contar, tragicômica, mas eu vou ter que contar para vocês. Uma das pautas que a gente coloca lá, e a gente coloca isso no texto, e a gente vai compartilhar em breve no nosso site também, é que esse processo da Rede Nacional de Polos de Turismo Históricos e Culturais, eles têm como premissa fundamental, não é acessória, é premissa fundamental, que ele não abarque ou não desrespeite as características locais. Ela tem que dialogar em rede, uma inteligência, para potencializar as vocações, e não ao contrário, e não atropelar as vocações. Porque senão a proposta da nossa plataforma, que é dialogar com todos vocês, essas mentes brilhantes, é exatamente potencializar isso. Essa é uma premissa fundamental. A gente lança a luz sobre os talentos, sobre os protagonistas. Então eu queria que você comentasse em cima disso aí. Olha, eu vou fazer um comentário em cima. Eu gostei muito da fala do Fabrício, que me lembrou, talvez, como é o nome? Place Brand. Place Brand. Place, lugar, brand. Marca lugar, é. Lugar da marca. Brand é como se fosse uma tatuagem, não uma marca, né? Sim, sim. E eu lembrei do Peru. O P do Peru é uma linha de Nazca. Uma das mais premiadas do mundo, inclusive. A linha de Nazca é uma coisa mítica, onde as pessoas pegam um aviãozinho, eu tive a oportunidade de fazer um sobrevoo, onde são aquelas imagens no solo que atribuem aos alienígenas, né? A vida fora da Terra. Mas eu vou contar uma história para vocês que eu nunca esqueci. Idos de 2006, 2007, eu era vereador ainda da Câmara de Santos, e eu recebi, e ainda tem gente que faz isso, entregar um folheto do apartamento no semáforo. Eu falo, por favor, empresário da construção civil, não faça mais isso. Não precisa mais entregar panfleto num subemprego. Põe essa pessoa no Instagram, trabalhando nas redes sociais para divulgar os seus empreendimentos, que vai ser melhor do que deixar a pessoa no sol divulgando. Lembra que tinha placas? Era uma coisa horrível, né? E a gente brigou muito para isso acabar. Sem contar o papel, que enche o carro de papel. Mas o que eu vou contar para vocês é tragicômico e bizarro. Eu peguei esse papel, levei para minha casa e na hora de limpar as coisas de casa, eu peguei aquilo, olhei e abri o folder de uma empresa que não é de Santos. Uma empresa, foi quando o Santos teve um grande boom imobiliário, 2006, 2007. Quando eu abri, eu falei, nossa, que imagem estranha é essa? Que imagem estranha. Eu abri a Orla de Santos e não via, eu falei, está faltando alguma coisa. Depois de alguns segundos olhando, adivinha o que os gênios do marketing que prestaram assessoria para essa empresa fizeram? Eles pegaram a imagem, fotografada ou por drone, né, praticamente a drone, ou por uma imagem aérea, eles apagaram os canais. Eles apagaram os canais. Porque a pessoa que vem de fora, quando olha os canais, ela fala, nossa, esgoto a céu aberto. Eu falo, não, existem poucas ligações clandestinas ainda, é fato,
Mas os canais de Santos, eles têm que ser reverenciados. Todo estudante de engenharia do mundo, não é do Brasil, do mundo tinha que vir a Santos conhecer os canais. Porque a ilha de São Vicente, a parte que Santos ocupa, quando São Vicente cedeu essa parte para Santos, falou, ó, fica com aquele pedaço lá que ninguém quer. Um monte de riozinho, tudo inundando, lamacento, aquele lodo. Aí o Saturnino de Brito, deixa comigo. O Saturnino de Brito fez um projeto genial de urbanismo, ele é referenciado no mundo inteiro, e as pessoas acham que é um problema e, na verdade, é uma solução. Já falamos isso aqui A algumas solução vezes. Fantástica dos canais. Então, assim, isso para mim, os canais de Santos, e aí quando você falou da marca, a tua marca da Folha, para o santista como eu olho, eu vejo os canais, eu vejo a orla com a praia, vejo a Avenida da Praia, que hoje tem a ciclovia que não existia. Hoje a gente tem, olha, pasmem, em 2000, quando eu fui eleito a primeira vez vereador em Santos, aos 35 anos, eu fui eleito pedalando uma bicicleta, uma traquitana que eu inventei. Isso há 22 anos. Parece que foi 60 anos. Ou seja, Santos não tinha 1 metro de ciclovia. Hoje, aqui na frente do teu escritório, a gente tem uma ciclovia que foi premiada pelo Ministério de Meio Ambiente, pelo Nabil Bonduque, o segundo prêmio anual de desenvolvimento de arquitetura sustentável, que é o projeto da equipe do Carlos Prates, da Prodesan, que é essa ciclovia que ele chama da arte do possível. Então, quando você falou de polo, tal, de tecnológico, eu pensei mais em inovação. Eu vou substituir a palavra tecnológico como inovação, e essa inovação para conectar com o passado, para conectar com a história, né, para conectar, mostrar que hoje os emissários submarinos que são feitos no litoral de São Paulo não tem mais aquele rocamento que sobrou ali, onde é hoje o parque do pier, do emissário submarino, são cerca de 45 mil metros quadrados, se não me engano. Aquilo não existe mais. A tubulação que lança o esgoto pré-tratado, pré-condicionado ou tratado no oceano, as pessoas têm que saber disso. Ou seja, essa transparência, essa qualidade de informação que empodera o cidadão para que ele possa ser o tal protagonista cidadão. O cidadão que fala, pô, vem para minha cidade, os canais, não é poluição, pelo contrário, a água da chuva, aqui demora 15 a 20 minutos, quando a maré sobe, vai enchendo e enche o porto. Quando a maré desce, vem lá trazendo, infelizmente, os resíduos que vêm das áreas subnormais, trazendo resíduos para a praia. Então, quando a pessoa com conhecimento, e aí acho que o conhecimento é redentor, e quando você junta conhecimento e atividade turística, aí você tem a formação. Você tem a formação cultural de um cidadão. Né? A gente constrói uma pessoa que ela sai daqui, um jovem que vem de São Paulo e faz esse passeio conhecendo os canais, vai na Bolsa do Café, ele volta para... Da mesma maneira, quando a gente vai para São Paulo, andar de metrô, ver aquela exuberância da Avenida Paulista, um metro quadrado, né? Como é o metro quadrado mais caro do Brasil. Por que é o mais caro? Porque as empresas estão aqui discutindo os futuros da nação. Quem está naquela avenida é um hub, é um centro do conhecimento, onde tem um monte de gente trabalhando, discutindo quais os melhores caminhos para a nação. Você vê que durante o fórum, a gente estava interagindo com pessoas que estavam em Minas Gerais, naquela região da Estrada Real, dialogando, mandando mensagens, falando dos projetos de Minas Gerais. Eu lembro. Então, a tecnologia ela vem ajudar a gente nesse sentido. Então, imagina que no ano que vem, no fórum do ano que vem, a gente consiga conectar várias regiões turísticas culturais do país, interagindo conosco, participando, alguns entrando pelo telão, outros presencialmente. Agora, a gente tem ali a questão do território, que a gente precisa explorar, entender do ponto de vista ambiental, turismo ecológico, turismo de experiência, enfim, e colocar tudo isso. Mas eu acho que talvez seja um caminho. Nós estamos falando de consolidar esse distrito aqui. A gente começou falando, a primeira fala do Fabião foi que o político tem que entender que ele está, hoje é um outro momento. Né? Não adianta querer as mesmas bravatas de sempre, Exatamente. ou esse cidadão metropolitano, esse cidadão do mundo, ele está falando com o mundo inteiro, não é possível que ele não consiga dialogar com o gestor que ele botou lá. Exatamente. E cada cidadão vai começar a cobrar resultado. Você está há 4 anos ali, o que você entregou? Né? Então, Fabrício, a gente tem aqui mais uns 10, 15 minutos só. Eu queria assim, que colocasse o que é que vocês estão fazendo lá. Esse programa está sendo gravado antes da reunião do Condesb, né? Nós estamos gravando isso aqui uma semana depois do fórum, mas tem algumas ideias que pode ser que depois que ele for transmitido já
estejam até sendo debatidas lá dentro com alguma proposta encaminhada, mas vocês estão conseguindo caminhar nesse sentido dentro da Câmara Temática? Tem 2 pontos que nós estamos discutindo, né? A gente pretende avançar no próximo período. Um é criar um roteiro de turismo sustentável aqui na região, né? Já tem uma pré-conversa feita. Né? A gente tem um equipamento extremamente importante aqui na região, que é a Ilha do Fernando Ly. O Fabião pode escolher depois a Ilha dos Arvoredos, né? Fantástico. Tem o Caminhos do Mar, hoje concessionado também. Tem outro equipamento que está cada dia mais se apossando, né, desse potencial turístico da nossa região. E nós temos alguns outros que nós gostaríamos de conectar. Então, as pessoas que têm essa vertente, né, antes de acabar, eu quero ecológica, contar uma história, uma provocação para o Fabrício, eu não esqueci. E o outro ponto é o seguinte, de discutir na Câmara Temática a questão do fomento de realmente institucionalizar o distrito turístico. Então, discutir a região como instância regional, né, que é uma exigência, inclusive, do mapa do turismo brasileiro, a instância de governança regional. Então, é um tema que a gente está discutindo. Nós colocamos lá. Essa Câmara Temática de Turismo é uma das joias da coroa da região. Eu tive a oportunidade, fiquei 1 ano e meio na Prefeitura do Guarujá, ligado, associado à Secretaria de Turismo. Foi um aprendizado fantástico. E então, acho que é o Fabião, contrário também, né? Porque se a gente começa com algumas cidades, se 3 se propõem a lançar um projeto de integração, depois as outras acabam vindo participar. A primeira ideia é fazer, assim, juntar a instância de governança regional, que é a Câmara Temática, no caso, buscar essa questão da validação de nós, região, enquanto distrito turístico, que isso acaba viabilizando condições de ter novos investimentos aqui. Está pronto, é só formalizar. Só formalizar. E aí tem essa primeira ideia, né, já ali pensada, Guarujá, Cubatão, São Vicente se mostrou também, porque a gente tem uma aldeia indígena que está disposta a entrar nesse circuito e a gente oferecer isso enquanto produto, porque hoje a gente precisa pensar o seguinte, né, a gente está esperando ainda que vai, né, a gente parece o garimpeiro de Serra Pelada. É um momento muito favorável. Muito favorável. Eu sinto que às vezes a gente parece aquele garimpeiro de Serra Pelada, está esperando eles tirar a água da mina para ele descer lá e buscar a maior pepita de ouro da vida dele. Quando na verdade a gente, tanto o público quanto o privado, precisa criar mais oportunidades. Hoje, por exemplo, em Cubatão, o que eu tenho feito? Eu tenho buscado, em cima de uma marca que um dia foi negativa para a cidade, dela ser uma cidade poluída, trazer as pessoas para cá para ela pisar numa parte da história do planeta e mostrar ela como uma cidade recuperada. E você pode falar melhor do que eu sobre isso, que o manguezal, hoje recuperado da nossa região, grande parte dele está em Cubatão, aqui nesse grande estuário, ele consegue absorver da atmosfera 5 vezes mais CO2 do que a floresta. Fábio, você me deu uma ideia aqui, a gente está lançando, que é outra pauta que a gente vai falar aqui, que é a questão do Museu da Logística Nacional, estamos propondo ali na Hospedaria dos Imigrantes, e olha, como está lá dentro da hospedaria, se eles conseguirem transformar em museu, e eu quero convidar você que acompanha a nossa plataforma, né, a somar força nesse projeto, porque a Unisantos e a Associação de Engenheiros e Arquitetos já abraçaram, estão dispostos até a fazer um concurso, os melhores projetos, para a gente conseguir, inclusive, premiar com dinheiro no evento do ano que vem. A gente pretende colocar isso até dentro das cotas de patrocínio, para premiar os 3 melhores trabalhos para a hospedaria. Seria fantástico que no projeto, Fabião, a gente também contasse a história dos canais. Né? Sim. Como isso aconteceu, tem muitas fotos aí, é um acervo muito rico, acho que a Sabesp guarda muita coisa, então para ter dentro dessa estrutura do Museu da Logística, porque quando você fala de engenharia de saneamento, tem uma relação direta, né? Então, porque a gente quer que os engenheiros participem ativamente. Não, e uma das palavras que eu abri a minha fala lá no não só logística de saneamento, tá? Logística de georreferenciamento também, né? Porque é perto de qual canal, né? Exatamente. E aí que legal, a gente pode, tudo que vocês estão colocando aqui tem uma sinergia, né? Quando você fala da recuperação ambiental em Cubatão, a gente começa a colocar essas tecnologias, porque vejam que coisa fantástica, que você que nos acompanha. Ocupar essa região foi um desafio do ponto de vista político, geográfico, tecnológico, urbanístico muito grande. Sempre foi. Né? Continua sendo. Foi e continua sendo. Hoje a construção, né? Com menos bate-estacas, você vê que já não tem. Hoje são estacas, quando precisa... Tanto é que a sede do Império
né, foi para o Rio de Janeiro. Lá era um lugar mais aprazível, né, para colocar, né, a corte, né, para instalar a corte. Então aqui foi sempre desafio, a muralha, os bandeirantes, sempre foi desafio. Só que ao mesmo tempo que era desafiador para esse povo que misturou várias etnias, ele ao mesmo tempo fez que a nossa humanidade também fosse, né, se elevando em conhecimento, em derrotas e vitórias, e se sobrepondo. Então a gente tem tudo isso para compartilhar. Então, desculpa interromper, Fabio. Não, fantástico, não é interrupção. Estamos aqui no brainstorm. Estamos mesmo. A gente está quase acabando? Falta aí uns 5 minutinhos. Eu tenho que falar isso. Mas conta tudo. É a questão da oportunidade, assim. Eu acho que quem já viajou bastante, como eu, e vocês também, pelo jeito, gostam de viajar, eu sempre falo isso, que é a oportunidade. A maioria das minhas viagens, elas têm uma programação mínima, mas elas têm uma flexibilidade. Numa dessas flexibilidades, eu conheci um lugar chamado Praia dos Ganchos, em Governador Celso Ramos, e o meu filho está com 32, foi há 17 anos, foi aniversário de 15 anos dele. O aniversário de 15 anos do meu filho não tinha bolo nesse lugar, foi uma maionese. Ele vai odiar quando eu conto essa história. Foi uma maionese com uma vela, mas está lá a foto, ele adorou. E por que eu estou contando essa história? Um bolo desconstruído. A gente foi para um lugar que é um lugar que o Picuru também indicou, porque é um hotspot de surf, dos surfistas. Hoje, quem tem casa nessa Praia dos Ganchos, pra você ter uma ideia, Guga Kirten, Xuxa, Ana Maria Braga, é um lugar feio, né? Os caras largaram o Angra dos Reis para ir para esse lugar. Tá? É um mar fantástico, um lugar incrível, uma comunidade de pescadores tradicional. E lá, para mim, eu continuo indo lá porque ela tem cultivo de camarões, uma carcinicultura, eu sou... Faz o mexer aí, onde quer? É Governador Celso Ramos, é fantástico, um lugar... Recomendo, entre Camboriú e Florianópolis, Santa Catarina. E por que eu estou contando isso para vocês? Adivinha qual foi a primeira viagem que meu filho casou no meio da pandemia, não teve lua de mel. Ele acabou de voltar de lá, 15 dias, adivinha para onde ele foi levar a companheira dele, a mulher dele. Ele foi para Governador Celso Ramos, ele foi para Florianópolis, que ela não conhecia, ela foi levá-lo. Então, ou seja, criou no meu filho uma sensação tão boa, um turismo que tem, juntou com história, com percepção de beleza cênica, natural. Então, isso eu estou falando porque eu vou contar uma história, a provocação do Fabrício vem agora no gancho. Quando você entra aí na Imigrantes, ok, passou ali a ponte estaiada do meu amigo Márcio França, ali no acesso para Imigrantes, você passa a polícia, tem aquele posto, né, de combustível, ali bem virando para Vila Esperança. Você fez a primeira curva, aí tem de novo uma transição, que foi a inauguração da Imigrantes. Eu estava lá, não fala para ninguém, tá? Em 1978, pode ser. Aí eu passei, aí você, na segunda curva, o que tem ali? Aquele monte de caminhão parado, porque é o quê? É a balança na Imigrantes. França, eu te faço um desafio. Ao invés de você passar ali a 100 por hora, 90 por hora, que é quando você está começando a subida, entra na balança. Tem um totem escrito Parque da Serra do Mar, Núcleo Itutinga Pilões. Todo mundo passa na porta do núcleo. E quantas pessoas entram no núcleo? 3 por dia, se for. Ou seja, é um lugar incrível que você para o teu carro, você vai conhecer um fragmento da calçada do Lorena, você vai fazer uma caminhada com teus filhos de observação de pássaros. Há um custo, tem algum valor hoje para pagar para entrar no parque? Não, só gratuito, se for as trilhas monitoradas. Só se for nas trilhas monitoradas. É um parque fantástico, no caminho entre a vida balneária, a vida de praia, de conectada litorânea, para a Serra do Mar, no meio, aquela exuberância da serra. Eu estou fazendo um convite às pessoas que estão assistindo. Vou só dizer uma coisa para você. Conhecer o Parque Itutinga. Fez o Mechan também. Fez o Mechan de Santa Catarina. Mas eu vou falar rapidamente. Homenagem ao Chucre, que foi um dos caras que... Agradecer, inclusive, o João Carlos, que deve estar nos assistindo agora, da 2JC Aventura. Né? Ele fez um passeio do 4x4, que desceu a Serra do Mar, entrou no Núcleo Itutinga Pilões. E nesse trecho que passava, teve um senhor que veio de São Carlos para esse passeio de 4x4. Ele viu na internet e tudo mais, e falou para o filho, eu quero ir na Serra do Mar. Que legal. Quero descer, né? Agora, como vai fazer 4x4, quero fazer. Né? Meu sonho, eu desci lá, quase 50 anos, e o filho trouxe. O filho tem um jipão, um verdão, bonitão, trouxe. E aí ele falou, vou nesse tal de Itutinga Pilões aí. E ele veio, passou por baixo. E nós estávamos todos, os carros, estavam com um rádio comunicador, e ele pegou o rádio e começou a dar um depoimento no rádio. Pena que eu não pude gravar.
emocionadíssimo. Né? Ele falou assim, passei tantas vezes aqui a trabalho aqui em cima e sempre pensava, o que será que tem ali embaixo? E ele falou, eu nunca imaginava que a entrada do núcleo Tutinga-Pilões é exatamente embaixo do cruzamento entre as duas rodovias dos imigrantes. Então, na verdade, isso de 78 e de 2004. Isso traduz o que você estava querendo dizer antes disso, que a gente teve que se apropriar desse processo. Mas que bom que tem muito mais assunto para vocês voltarem de novo. Vamos colocar mais gente para falar, porque nós estamos indo para o final. Esse é um dos resultados do fórum, né? Da gente ter esse sentimento de que esse patrimônio precisa se transformar em ativo. E essa última fala, tanto do Fabião quanto do Fabrício, mostra o quanto o patrimônio está ali imobilizado, ele tem que vir para a cadeia de produção, as pessoas entenderem, comprarem a ideia, divulgar. Né? Pode dar duas pautas para. Pode finalizar com duas pautas para o próximo programa? Que a gente vai vir aqui daqui a pouco tempo, não sei. Não, já tem um feito para você que você não veio, você e o Will. Né? A gente vai vir falar sobre manguezais da década dos 60. Mas um é o que eu falei para o Fabrício. Levar as pessoas para conhecerem a indústria funcionando, o polo industrial. Um turismo industrial para jovens, para esse encantamento que meu filho teve com a Praia dos Ganchos, aquela idade fantástica. E o outro é vencer o ASPS Code, quando eu falo vencer, respeitando o protocolo de segurança do Porto de Santos, conhecer a indústria portuária. Sabe por quê? Porque quando você conhece, quem conhece preserva, tem vontade de cuidar. E quando você coloca turismo lá dentro, você tem que estar tudo num compliance, tudo bonito, tudo bacana. E hoje, infelizmente, as indústrias ainda têm locais onde são, tudo bem, é o local onde você tem, como é que fala, energia. Não é para, a pessoa não vai entrar dentro da aciaria, mas ela vai ver ali, aqui que você derrete, faz a fusão do blend para gerar um aço que constrói o prédio que você mora, o prédio, sabe? Então, assim, eu acho que essa história do turismo como gancho de formação cidadã me parece muito importante. Maravilha. É isso aí. Professor Fábio Nunes, seja bem. Faz o Pix. Muito bem. Na verdade, ele não sabe, Sérgio, mas nós, em Cubatão, nós estamos desenhando com muita força um processo de turismo pedagógico que vai unir tanto essa questão dos manguezais, quanto a questão portuária, quanto a questão industrial, desses grandes desafios, desde transpor a escarpa da Serra do Mar, como produzir numa região como a nossa. Então, fica ligado. Afonso Schmidt vai se emocionar. Modernista, estamos em 22. Eu tenho uma tese que quem criou o Flash Gordon leu o Zanzalá. Vamos ver se a gente aproveita esse momento, né, para que essa articulação regional ela se transforme em algum projeto, né, de integração, um projeto concreto, talvez com um grupo privado explorando. Porque a minha visão aqui de empreendedor, né, de empresário é essa. Eu acho que precisa ter um player privado que olhe tudo isso e fale, vem cá, vou transformar isso aqui num negócio, num business. Porque eu dei exemplo agora há pouco na própria Disney, aquilo é um negócio, o cara olhou aquilo, então se vem um camarada que está, de certa forma, comprometido com esses valores e faz as adequações, mas explora isso como um negócio, isso puxa todo o resto. E olha só, na Disney é tudo construído, é tudo ficcional, você não está indo visitar a história do lugar. E aqui, fantasia. É fantasia. Nós precisamos, né, costurar todas essas linhas aí. Professor Fábio Nunes, obrigado pela sua participação. Até Comandante breve. França, estou aqui à sua disposição. Você me chamou, é uma convocação. Está sendo, né, tá sendo muito mais que modesto, Fabrício. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Sérgio, Fábio aí, né, pela aula também no dia de hoje. E agradecer você, telespectador. Entre em contato conosco, se você aqui da região da Baixada Santista está mais próximo de conhecer as belezas, as riquezas naturais, históricas, culturais, ecológicas de Cubatão, entre em contato conosco lá na Secretaria de Turismo. Nós queremos mostrar para você uma Cubatão diferente, uma Cubatão que muitas pessoas ainda não conhecem. E se você é de outra região, está convocado a vir aqui conhecer a nossa cidade. Quando passar na Imigrantes, chega junto com a gente, porque Cubatão, a sua viagem passa aqui, tá? Para celebrar aqui esse momento, um brinde com água aqui, tá vendo? Os três é um brinde com água. Ó, água que venha se surpreender em Cubatão. E a água da Baixada Santista, que 60% dela sai do Rio Cubatão. É isso aí. E você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, programa dessa semana do painel Agenda Turismo, falando sobre os desafios do Distrito Regional de Turismo, né? Analisando todos os resultados do Fórum Brasileiro, com duas figuras fantásticas, Fabrício e Fabião.
Espero que tenha gostado. Participe, entre em contato conosco, curta, compartilhe e até a próxima semana.